Tá bem claro, o vídeo tá bem claro, a reunião tá clara. Presidente, o senhor está incomodado com os vazamentos do conteúdo do vídeo? Não tá vendo vazamento, tá tendo ilações. Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Daqui a pouco o nosso tema vai ser o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, vídeo no qual, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, aparece a tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente Bolsonaro vem negando qualquer informação nesse sentido. Daqui a pouco a gente fala deste assunto aqui no 15 Minutos. Antes, deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Segundo pessoas que assistiram à gravação, o presidente Bolsonaro usou um palavrão ao dizer que queria a troca na PF do Rio porque não iria esperar que a família dele fosse prejudicada. O que vem pela frente no caso da investigação sobre o já famoso vídeo da reunião ministerial, na qual, segundo o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, teria ficado explícita uma tentativa de interferência política na Polícia Federal por parte do presidente Jair Bolsonaro? Bom, eu vou conversar sobre esse tema no episódio de hoje do podcast 15 Minutos com a Kelly Cadanos, ela que é editora de República da Gazeta do Povo em Brasília. Bom, Kelly, pra gente começar, né, o que já se sabe em relação ao que aconteceu naquele 22 de abril, nessa reunião ministerial, hein, Kelly? Pois é, Márcio, olá para você, olá para todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo. Esse vídeo, que está em posse do Supremo Tribunal Federal, ele foi citado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, no seu depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro disse que nessa reunião ministerial do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro teria ameaçado demitir ele e também o diretor-geral da Polícia Federal, que até então era Maurício Valeixo, caso a substituição da Superintendência do Rio de Janeiro não acontecesse, né? Ele contou isso aos investigadores e então o ministro Celso de Mello pediu a divulgação aí desse vídeo ao Supremo. A reunião contou aí, segundo quem assistiu, né, a exibição dessa reunião na terça-feira, contou com palavrões do presidente Jair Bolsonaro. Eu não preciso de blindagem, eu não posso ser sacaneado, esse é meu linguajar. Com brigas entre ministros, anúncios de distribuição de cargos para o Centrão e também a ameaça do presidente de demissão generalizada para quem não adotasse a defesa das pautas do governo, né? Então, uma reunião aí que durou cerca de 4 horas, né? E ela foi assistida por alguns investigadores e também pela defesa do ex-ministro Sérgio Moro na terça-feira, depois do Planalto ter entregue uma cópia ao Supremo. A partir de agora, o vídeo será transcrito por peritos da Polícia Federal. O ministro Celso de Mello deu prazo de 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República, o governo e Sérgio Moro informem se aceitam ou não abrir mão total ou parcialmente do sigilo da gravação. Vamos aos possíveis desdobramentos. Aí, primeiro, uma pergunta que muita gente está se fazendo, né? Do que depende a divulgação desse vídeo agora, Kelly? Então, Márcio, o ministro Celso de Mello, que é o relator desse inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal, ele deve decidir já nos próximos dias se ele retira ou não o sigilo dessa gravação. Ele deu um prazo de 48 horas para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a Advocacia Geral da União e a defesa do ex-ministro Sérgio Moro se manifestem sobre esse assunto. O ministro Celso de Mello, ele também pediu a degravação integral do HD externo apresentado pelo Palácio do Planalto com o vídeo dessa reunião. O argumento dele é que, como ele não está em Brasília, está trabalhando de casa justamente por causa do coronavírus, ele não conseguiu assistir ao vídeo da reunião e, portanto, pediu uma degravação integral para que ele possa ter aí conhecimento de tudo que aconteceu nessa reunião antes de deliberar se deve ou não liberar o sigilo, né? A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pedindo para que esse sigilo integral não seja levantado, né? Inclusive, o Augusto Aras se colocou contra a degravação integral do conteúdo dessa reunião. O ex-ministro Sérgio Moro, ao contrário, já defendeu que o vídeo da reunião seja tornado público na íntegra. O advogado dele, que é o Rodrigo Sanches Rios, ele disse que existem manifestações que são potencialmente ofensivas, realizadas por alguns ministros, mas que o vídeo não traz nenhum assunto pertinente a segredos de Estado ou que possa gerar algum incidente diplomático e muito menos colocar em risco a segurança nacional.
e por isso pede que o vídeo seja sim divulgado na íntegra pelo STF. Se ele Não falou seria isso, melhor divulgar esse vídeo para tirar essa eu, dúvida? por mim eu divulgo. O senhor vai divulgar? Eu espero, eu não sei se eu posso conversar, porque eu faço parte do processo, eu não posso conversar com o Celso Mello, porque eu faço parte do processo. Mas eu vou levar, aproveitando a tua sugestão aí, ao AGU, o ministro Levi, que a gente pode divulgar essa parte. E a postura do presidente Bolsonaro, hein? O que ele acha sobre uma eventual divulgação do vídeo? O presidente já falou sobre isso algumas vezes, né, Márcio? Se manifestou sobre isso no Twitter e também se manifestou na manhã da quarta-feira na frente do Palácio Alvorada. Ele disse que não se opõe à divulgação do trecho da reunião que fala sobre uma eventual troca na Polícia Federal. Inclusive, ele disse que não tem nenhuma preocupação com esse vídeo, porque ele não pede para ninguém interferir na Polícia Federal. Segundo ele disse isso no Palácio Alvorada na quarta-feira de manhã, ele disse que a palavra Polícia Federal sequer é citada nesse vídeo, a palavra Sérgio Moro também não é citada nesse vídeo, e ele pede, então, que se for liberado o sigilo desse vídeo, que seja apenas do trecho referente à investigação e não aos outros temas que foram tratados na reunião. A gente lembra uma reunião com todos os ministros, né? Então foram tratados de temas de praticamente todas as áreas de governo. O presidente Jair Bolsonaro quer que seja divulgado somente a parte referente à Polícia Federal e à investigação envolvendo as acusações do ex-ministro Sérgio Moro. Eu repito para vocês, da minha parte está liberado. Não quando trata de outros assuntos comerciais, relações internacionais, tá? Ou questões pessoais. É você numa discussão de pauta, quem já participou. Sai muita coisa ali, o cara tem ideia maluca ali muitas vezes. Não, esse aqui não vamos fazer não, aquela outra linha. Na reunião de ministros assim. Agora uma adesão que eu tô... Não. Então o que acontece? Dessa parte está liberado, sem problema nenhum, problema zero. E nessa parte que fala de segurança, de Polícia Federal, o senhor acha que não tem nada? Não, a Polícia Federal pode divulgar. Eu não falo Polícia Federal. É que os ministros falaram ontem no depoimento que não o senhor existe a fala palavra Polícia Federal em todo o vídeo. Não existe a palavra Polícia Federal. Não existe as palavras Polícia Federal. Mas não existe a palavra Superintendência. Não existe isso. Bom, mas o inquérito, né, Kelly, também não é só esse vídeo, né? O inquérito está no STF. Tem os depoimentos que estão sendo colhidos pela Polícia Federal. O que a gente já sabe sobre esses depoimentos, hein? Pois é, Márcio. O próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, já prestou depoimento no dia 2 de maio, nesse inquérito, né? E na segunda-feira, a Polícia Federal ouviu 3 delegados da PF, né? Também envolvidos aí nesse caso. Foram ouvidos o Maurício Valeixo, que é a ex-diretor-geral da PF, né, e cuja demissão culminou justamente com a saída de Moro do governo, Alexandre Ramagem, que chegou a ser nomeado para o lugar de Valeixo, mas teve indicação barrada para o cargo, e o Ricardo Sade, que era chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Todos eles já prestaram depoimento na segunda-feira. Tanto é que o próprio Valeixo fala que o Valeixo diz que não houve interferência política em nada, ele mesmo diz. O próprio Moro também é evasivo, não fala nada. O Maurício Valeixo deu um depoimento que pode ser até interpretado como benéfico ao presidente Jair Bolsonaro, né? Apesar dele ter dito que não pediu demissão, ao contrário do que teria afirmado o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro nunca tratou diretamente com ele sobre nenhuma troca nas superintendências e também nunca pediu relatórios de inteligência ou relatórios em inquéritos policiais. O Ramagem, por sua vez, também prestou depoimento e ele disse que sabe aí que tem um certo apreço e um certo respeito da família do presidente Jair Bolsonaro, mas ele negou que tenha qualquer tipo de intimidade pessoal com os filhos do presidente. A gente lembra que o fato dele ter tido a nomeação questionada no Supremo Tribunal Federal foi a proximidade com o vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente e investigado, inclusive, em um inquérito da PF no Supremo Tribunal Federal. Além disso, na terça-feira também prestaram depoimento 3 ministros do governo, já nesse caso. O Augusto Heleno, do GSI, o Walter Braga Neto, da Casa Civil, e o Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Além disso, ainda tem alguns depoimentos que devem ser tomados, né, nessa fase ainda de inquérito da Polícia Federal. Ainda vão ser ouvidos o Carlos Henrique de Oliveira Souza, que era chefe da PF no Rio e foi convidado por Rolando Alexandre para a diretoria executiva da PF, número 2 da corporação.
Também o Alexandre Saraiva, que é chefe da PF no Amazonas e também estava envolvido aí naquela primeira crise envolvendo Moro e Bolsonaro em agosto do ano passado, envolvendo a troca no comando no Rio de Janeiro, e também a deputada Carla Zambelli, que vai prestar um depoimento para esclarecer a troca de mensagens dela com o ex-ministro Sérgio Moro, em que ela pede ao Moro que aceite a mudança na direção-geral da PF em troca de um cargo no Supremo Tribunal Federal. Então, ainda tem esses depoimentos aí que devem ser tomados ainda nessa semana pela Polícia Federal. Tem, entendeu? O Ramos, se ele falou isso, equivocou. Se ele não falou seria isso, melhor, pois é, um detalhe só sobre esse depoimento, um dos que você citou aí, que até também gerou repercussão e o presidente Bolsonaro falou sobre ele na manhã de quarta-feira, o depoimento do ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, né? Segundo foi divulgado até pelo jornal Folha de São Paulo, por exemplo, o ministro Ramos teria dito que sim, houve menção à Polícia Federal naquela reunião ministerial do dia 22 de abril, ao contrário do que diria o presidente Bolsonaro. Aí, nessa quarta-feira, o presidente Bolsonaro disse que se o Ramos, né, se o ministro falou isso, ele se equivocou, nas palavras do presidente da República, foi o que disse aí, como se defendeu o presidente Bolsonaro em relação aí a este episódio, envolvendo o ministro general Luiz Eduardo Ramos. Em relação a isso, né, acho que é importante esclarecer, Márcio, que o presidente falou sobre isso no Palácio Alvorada, e ele ressaltou, inclusive, que ele falou ali em segurança no Rio de Janeiro, mas ele estava se referindo à equipe que faz a sua segurança pessoal e a segurança da família dele, né? E não teria nada, portanto, relacionado à Polícia Federal ou ao ex-ministro Sérgio Moro. Essa cobrança teria sido feita ao ministro Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, que é o responsável pela segurança do presidente e de seus familiares. Eu cobrei a minha segurança pessoal no Rio de Janeiro. A PF não faz minha segurança pessoal, quem faz é o GSI. Mas quando o senhor falava em substituir o chefe dele, o senhor falava do ministro Moro ou do ministro Heleno? Mas tá na cara que quem trata de segurança? O ministro é o Heleno. O ministro é o Heleno. Isso, quer dizer, a segurança pessoal, como diz o presidente Bolsonaro, aí não teria nada a ver com o ministro Moro, e sim com o ministro Augusto Heleno. Ele também, como disse a Kelly, falou sobre isso nessa quarta pela manhã. Bom, pra gente fechar, Kelly, e os próximos passos, então? Você já falou aí que tem mais depoimentos a ser tomados, né? Como é que segue esse processo aí lá no Supremo Tribunal Federal? Pois é, Márcio, agora a Polícia Federal ainda vai terminar de ouvir esses depoimentos, vai analisar se ainda precisa da produção de outras provas, né? Solicitar essa produção de provas ao Supremo. Também pode ouvir ainda o presidente Jair Bolsonaro, ele pode ser intimado a depor nesse caso, e aí vai caber à Procuradoria-Geral da República decidir se oferece ou não uma denúncia contra o presidente ou até contra o ex-ministro Sérgio Moro, a depender da conclusão dessas investigações, e aí a partir disso há todo um ritual que deve ser cumprido, porque a gente lembra, o presidente Jair Bolsonaro tem prerrogativa de foro e ele não pode ser processado por um crime comum sem autorização da Câmara dos Deputados. Então, caso a PGR venha a oferecer uma denúncia, o Supremo precisa primeiro de uma autorização da Câmara para depois decidir se aceita ou não essa denúncia e aí levar o caso adiante. Caso essa denúncia seja aceita pelo Supremo, inclusive, o presidente pode ser afastado da presidência da República enquanto responde a esse inquérito no Supremo Tribunal Federal e pode perder o caso ele seja condenado no final do processo. Se bem que eu decidi, não teremos mais reuniões de ministros. Eu vou ter uma vez por mês, uma reunião de ministros de manhã, bandeira nacional, um café e liberar. O resto eu vou tratar individualmente com cada ministro, para evitar esse tipo de problema. Kelly Cadanos, editora de República em Brasília. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Eu que agradeço, Márcio. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Kelly Cadanos, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Globo e também pela Globo News. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!